Olá, tudo bem? Aqui está tudo bem. Mais um podcast ao vivo. Isso mesmo, gente. Ao vivo. Obrigado a todos os inscritos. Estamos felizes. Chegamos a 2.000 inscritos. Muito bom, hein? Se você ainda não é inscrito no canal, não fique confuso, muito fácil. Clica no joinha, se inscreve, ativa as notificações. E é claro, sem esquecer do triplo C. Curtir, compartilhar e comentar. A sua inscrição faz toda a diferença. Vamos juntos? E aí, Cazé, tudo bem? Fala, Chico, tudo bem? Tudo bem? 2.000 inscritos, hein, rapaz? 2.000 inscritos, hein? Que novela, hein? Pra chegar até aqui, né, cara? Rapaz, do Manuel Carlos. Dias Gomes. Dias Gomes. Essa turma toda, época que eu via a novela. Por falar em novela, ó, não é o Dias Gomes, mas diz que é o bem amado, mas não sei, hein? Mas é bem querido aqui por nós. É bem querido, né? É bem querido, hein? Então vamos aqui apresentar nosso convidado de hoje. Nosso convidado é o Vinícius Figueira. Tudo bom, Vinícius? Tudo bom, Chico? Que prazer estar aqui com você. É muita emoção ser o 75º convidado desse programa, que é um sucesso. Vinícius, ele é jornalista, escritor, estudioso das novelas brasileiras. E além disso, ele é uma pessoa que ama o próximo e sempre está nas causas populares. Não é por aí, Vinícius? Não, é por aí. É apaixonado por televisão, por esporte, literatura, cinema, de formação jornalista e escritor por paixão. Tem um livro lançado. Vamos falar de tudo isso, hein? Muita calma, hein? Vamos aqui primeiro aqui a lembrança do canal, aqui a caneca do canal. Olha que emoção poder receber, né, das suas mãos a caneca do canal. Abrir aqui com muito carinho, com muito cuidado, né, a caixinha, para não derrubar água aqui na mesa aqui. Não faz isso, não. Agora eu vou ter a caneca lá em casa. E depois você não esquece daquela fotinha no Instagram, hein? Não, claro que não. Vai rolar ainda hoje? Vai. Ô, Vinícius, vou mandar aqui uns abraços, tá? Eu quero começar aqui mandando um abraço para a nação rubro-negra. Essa nação aí de milhões de apaixonados pelo Flamengo. Quero mandar um abraço para todos os escritores, jornalistas, para os movimentos sociais. Mandar um abraço para o nosso amigo Leandro França, para o Gilney Ervano, essa figura querida, né? Lá para o nosso amigo Fabrício Faladares, para o nosso amigo Dirley Pereira, Alex Garcia, Léo Capone, lá para o nosso amigo Messias, da Rádio Ondas FM. Lá tem um rapaz que sempre está me cobrando um abraço, é o Guto, lá da MAVE. Mandar um abraço para o nosso amigo Carlos Vermelho, para o nosso amigo lá do Caiçara, Marcelo Protético. Um abraço para o nosso amigo Eduander Silva, para Sidney Marinho e para o nosso amigo Lobão da FM O Dia. Conhece, rapaz? Conheço. Grande Lobão. E mandar um abraço aqui para a galera da Secretaria de Esporte. Alô, Secretaria de Esporte? Já começamos com os abraços, vou abraçar essa galera toda aí e também acrescentar, né, família que está nos acompanhando, a nação rubro-negra, mais de 40 milhões de torcedores espalhados pelo Brasil, uma das maiores torcidas do mundo, se eu não me engano é a 5ª torcida do mundo e a maior torcida do Brasil. Cazé, dados é com esse rapaz, tá, Cazé? E tô vendo, rapaz. Abraçar aí, né, nossos amigos Carlos Vermelho, Leandro França, grande Leandro França, Messias, Gilney, um beijo também pra Crica Reis, que agora é a nova contratada da InterTV, um beijo pra Crica, e pra galera da Secretaria de Esporte, nosso secretário Rafael Bernardo e toda a turma que nos acompanha na Secretaria, e a galera da Secretaria de Comunicação, da qual eu faço parte, estou como setorista do esporte, ao nosso querido secretário de Comunicação, Paulo Becker. Beleza, é isso aí. Quem é Vinícius Figueira? É difícil definir, mas eu acho que um apaixonado pela vida, pelo ser humano, pelas causas sociais e pelo futebol, pelo esporte em si e pela televisão. Tá certo. Vinícius, você nasceu no Rio de Janeiro, vive em Cabo Frio desde 1998. Fale das suas raízes. Eu nasci no Grajaú, né?
Nasci na Santa Terezinha em 18 de agosto de 88, às 15 para as 8 e de 8 meses. Porra. Tudo 8. E vim pra cá em abril, 3 de abril de 98, aí tem tudo 8. Aí moro na mesma casa desde... Pergunta, seu IFA positivo é 8? Não, eu não sei. Não sabe? Podia ver isso, hein? Moro na mesma casa desde 29 de abril de 99. Antes eu morava aqui na Arísio Gomes da Costa, ali perto da antiga São Miguel, né? E amo Cabo Frio, né? Ama Cabo Frio. Quem não ama Cabo Frio, hein? Você sempre gostou de escrever. E ainda adolescente enviava para as colunas de matérias por e-mail para sites de outros estados. Como foi esse começo e como te motivou isso? Sempre gostei de escrever quando era pequeno. Antes da alfabetização, gostava muito de ler, mas como não sabia ler, pedia pro meu falecido pai ler o Globo para mim. Fala mais um pouco da sua juventude. Como é que foi? Chegou em Cabo Frio? Como é que foi? Faltou isso, cara? Você tá muito rápido. Então... Calma. O programa tá quase acabando, o quê? Agora, tô vendo um negócio aqui, calma. Vindo para Cabo Frio, me apaixonei pela essa cidade. Praia do Forte, o Itajuru, as Palmeiras. Vimos a transformação que foi nesses últimos anos para nossa cidade. Você chegou realmente no período da transformação. Isso, né? no período que Alair era o prefeito, assumindo em 97. Inclusive, Carlão e Milton Alencar montaram a Secretaria de Cultura em fevereiro de 97, né? Um abraço pro nosso secretário Carlão e pro Milton, que para mim é uma figura, hoje vereador, mas para mim é uma das figuras mais importantes desse município. E chegando aqui, sempre me apaixonei pela cultura, vindo do Rio pequeno, né? E sempre um apaixonado pela literatura. Mas como quando era criança, antes da alfabetização, não sabia ler, pedia pro meu pai, pra minha mãe ler revista, ler jornal. Gostava muito de ler o Globo, o Jornal do Brasil, o Jornal dos Esportes, o Rosinha. Aí quando comecei... Não li Última Hora não, né? Não. Última Hora era casca grossa, hein, cara? Se apertar, saia sangue. É sangue, né? É o povo, meu Deus. Era o Jornal do Povo, brabo, hein? Mas eu gostava de passar na banca e ver aquelas manchetes, ainda pequeno no Rio. Tem isso? Não. Não tem o Jornal mais, do né? Povo, não. Só o Meia Hora que tem. Os jornais que eu tô dizendo. Alguns, Aquela rodinha. Não tem mais, Pra embrulhar peixe, Chico. Mas tem. Lamentavelmente... Eu chegava o Jornal o Globo, de domingo, era assim, uma loucura, cara. Era 100 jornais se transformavam em pilhas e pilhas lá na Morada do Sol. Era Globinho. Pô, era muito, muito bacana ter esse hábito com o jornal. Lembro que eu era um colecionador do Lance, logo no início. Tenho até hoje aquela bola do Lance, que em homenagem ao Tetra, em homenagem aos 4 títulos do Brasil, que a gente fazia coleção em 1997. Eu tenho uma bola dessa ainda. E sempre li o Lance também, que era um dos jornais mais importantes, né? Se tornou. E quando lançou o Lance, foi um lance mesmo, né, cara? Foi um negócio... Eu acho que quando lançaram o Lance, como fosse você ir para as redes sociais. Verdade, porque você pegou aquele jornal, era só esportivo, fantástico. Não, e eu era criança ainda. Quando lançou o Lance, eu tinha 8 para 9 anos. Peguei todo o início do Lance. E você guardava todos? Guardava todos. Hoje infelizmente, não tenho mais o papel, né? Porque foi muito difícil me desapegar. Eu até digo que... Dizem que eu sou um acumulador. Alguém fala isso. Mas eu me senti um colecionador. As revistas eu tenho até hoje. Tenho Placar, tenho uma revista do Flamengo de fevereiro de 98, que a capa é o Zé Roberto, ex-seleção brasileira, ex-Bayer. Quando chegou no Flamengo. Foi uma passagem rápida do Zé, né? E eu tenho essas revistas até hoje. Você mantém essas revistas? Não, guardada dentro de um armáriozinho, cuidado e tal. Ô Chico, eu li uma pesquisa e parece que a mídia impressa está voltando, viu? Em alguns países já começou a ter uma atenção especial. Tem informações disso? Tá começando, de repente, na Argentina também, voltar a ter os tabloides, né? Isso por quê? Eu acho que as pessoas ainda gostam de ter o físico. Por exemplo, é a mesma coisa que o meu livro. Muita gente falou, lança digital. Não, primeiro eu quis o físico. Eu gosto de ler na mão.
Mas você acredita que seja o quê? Por causa desse esquema de... Eu estava até pensando ontem, o Cazé, o período, o tempo que a gente fica com o celular na mão. É muito grande, É né? muito grande, é muito tempo que a gente fica preso a um aparelho. Né? Então a gente tem que procurar fazer... Deve ser... Algumas pessoas, de repente, estão querendo sair desse processo. Também. Entendeu? Também pode ser um dos motivos, se livrar desse processo do celular. Não tem muito como você se livrar, porque hoje tudo é digital. Por um lado, eu acho isso ruim, né? Sim. Tudo. Você vê que banco, é tudo. Carteira de trabalho hoje, mas é digital, cara. Às vezes eu fico com medo do papel acabar. Você vê que daqui a pouco não vai ter mais nota de dinheiro, a nota já está sendo extinta. Hoje a gente não encontra mais nem R$2 na rua. É o Drex, né, que estão querendo lançar, né? Tomara que tenha o dinheiro físico. Eu gosto muito de dinheiro físico. Eu acho que o Brasil ele não tem essa cultura de ser tudo digital. O Brasil tem muito coisas... comércio ainda que depende muito da questão da moeda. Verdade, Mas você vê que, por exemplo, o McDonald's hoje não tem nem mais funcionário, é tudo na máquina. Não, funcionário tem, pô. Não, mas a maioria é na máquina. Os caixas, minimizando. Você faz o pedido na máquina. E paga ali, o papelzinho sai do outro lado. Eu não gosto disso. E falar nisso aí, a gente está vendo algumas matérias que a gente não está tendo pessoas para poder trabalhar no interior. Em algumas cidades, em alguns estados aí, não está tendo pessoas para trabalhar. Que loucura. Pra você ver. Mas a história sempre mostra, Chico, que há sempre uma mudança de mão de obra para tudo. Revolução industrial, aí o pessoal pensa, acabou, vai todo mundo morrer. Não, novas profissões surgem com isso. Não, esse dia eu vi no Instagram, uma pessoa, não era o trabalho normal, braçal, alguma coisa. Não tinha gente na cidade para isso. Sim. Ela no carro de som. A minha mãe foi na Bahia, meu irmão mora lá em Luiz Eduardo Magalhães. O pessoal chama no carro de som, na rua. Emprego, vaga de emprego para isso, com carro de som. Quem quiser ir, tem emprego, Luiz Eduardo Magalhães. Vai para lá que tem emprego. Tem emprego. E tem emprego, e está crescendo. A cidade crescendo, está vindo vários outros negócios e não tem gente para trabalhar. Aí. Que loucura. Mas sabe o que também? Muita gente fica preso, né? Tipo assim, eu sou um influencer. Todo mundo quer ser influencer, ganhar mundos de dinheiro. E não é assim. E acha que dinheiro acha que é fácil, é assim. Mas o manual, uma hora volta, viu? Vamos aguardar isso aí. Vamos falar aí da sua adolescência em relação das matérias que você enviava por e-mail. Então, aí comecei a escrever em caderno ainda na infância, após ser alfabetizado. Fui alfabetizado com 7 anos, em 1995, pela Gilda Riso. Não sei nem se a Gilda é viva ainda, né? Ela já era uma idosa na época, né? Gilda era uma escritora e eu fui alfabetizado na escola da filha dela, que se chamava Bia Riso. Era em homenagem à família... Não, no Rio. No Rio. No Rio, tá. Aí fui alfabetizado lá e de lá pra cá eu comecei a escrever, a amadurecer a escrita. Depois continuei aqui, tinha vários papéis, vários cadernos. O começo foi nos cadernos. E como que era esse início? O que você escrevia? Frases assim, o que eu olhava na televisão, catalogava títulos de novela, títulos de programa de televisão. Nomes de filme, nomes de música, nomes de artistas que eu gostava muito de ouvir desde pequeno, como Calbi, Ângela Maria, Ângela Rorô, Emilinha Borba, Dalva de Oliveira, Silvio Caldas. Aí depois passa-se por um processo, Cazuza, Caetano, que eu amo até hoje, Bethânia, Gil, Nana, Gal. Passa-se também pelo processo do sertanejo, não sertanejo universitário, que óbvio que veio muito depois, mas sertanejo ali no final dos anos 80, a criança ouvia Chitãozinho Chororó, Leandro e Leonardo, ainda na infância, uma boa lembrança da infância, quando vinha para Saquarema, churrascos assim,
Desde pequena a gente ouvia Raça Negra, Grande Luiz Carlos. Eu sempre fui um eclético da música. Aí passa-se também ali pelo funk em 95 com Mamonas depois, né? Que foi um fenômeno. Tinha um álbum de figurinhas do Mamonas, tem o CD até hoje. Mas passa pelo funk ali. Coisas inusitadas, né? Passa pelo funk com o DJ Malboro, o surgimento do Dennis estourando já com a Furacão mais de 30 anos já. Aí vem aquela fase da adolescência, o funk com Marcinho, Andinho, Bob Rum, MC Leozinho depois, e por aí foi. Tô esperando a fase do rock and roll. Então, mas teve Cazuza, que eu amo até hoje. Não, tô falando... Isso é pop. Metal, Angra... Vamos continuar o bate-papo. Angra, Scorpion, Passando... O Barão também era um pouco, mas era mais pop. Mas um rock aqui nacional, Paulo Ricardo, talvez Lulu, mas mesclado com pop. Aqui a gente não teve um rock pesado. Até tentou algumas bandas, como Malta depois, Manos depois, mas Sepultura. não... Teve o Sepultura, claro que é. Tem, né? Tem o Sepultura até hoje, Já tá encerrando. Tá encerrando. Já tá. Essa última turnê, né? Infelizmente. Meu amigo, da onde que vem essa paixão por televisões, especialmente por novela? Eu acho que... Compartilhe conosco esse amor. Eu acho que desde pequeno, pela televisão em si, né? Eu era uma criança muito agitada, mas quando eu ligava a televisão em algo que eu gostava, eu parava pra assistir e ficar quieto. Como os desenhos ali no final Final não, né? Nos anos áureos da Manchete. A Manchete de Adolfo Bloch é fundada em 83, mas aí teve aqueles anos áureos antes de eu nascer, 86, 87, mas em 89, eu já com um ano e pouco, já tenho essas lembranças de Jaspion. E a primeira telenovela que eu tenho lembrança, não por entender, eu até coloco isso no início do meu livro, não por entender, mas apaixonado pela fotografia de Jaime Monjardim, era Pantanal. As imagens do Rio, as imagens de Maria Marruá, as imagens da Cristiana Oliveira nua aquela novela foi linda. Então, foi o ponto do o ponto do Benedito, né, saindo da Globo, oferecendo a Pantanal pro Silvio, e o Silvio também acabou não aceitando. Ali naquele período, acho que o Silvio fez Cortina de Vidro. Ninguém lembra dessa novela do Valcir Carrasco. E ele e o Jaime acabam levando a novela pra Manchete, e é um sucesso total, supera a Globo naquela briga pela audiência. E lembro dos desenhos também, né? Jaspion, Jiraya, Xanderman, que é de 86, que são os grandes heróis. Foi os programas que te motivaram a isso. Como eu disse, eu era uma criança agitada que não parava quieto, mas quando eu ligava o som para ouvir uma música ou a televisão para colocar um programa que eu gostava... E ali você amava. Ali fiquei apaixonado pelas telenovelas a partir das imagens de Pantanal, que é a fotografia do Jaime Monjardim. A sua novela preferida é o Pantanal? Não. Não? Qual é? A minha novela preferida estreou 3 meses antes de eu nascer. Estreou em 16 de maio de 88. Vale Tudo, de Gilberto Braga. Que tá voltando agora. Tem uma nova versão. Eu até fui um pouco contra, porque a Vale Tudo, de 10 pessoas, 9 dizem que é a maior novela de todos os tempos. Não tem como. Gilberto Braga inspiradíssimo ali naquele momento. É uma novela praticamente atual, né? Mostra o lado do bem e o lado do mal. Vale tudo para poder fazer. Você vê que até a própria Raquel, né, que se dizia íntegra, moralidade, ela tem um caso com o Ivan, mesmo o Ivan sendo casado com a Heleninha, brilhantemente interpretada pela Renata Sorrah. Eu acho que Vale Tudo foi perfeita em tudo. Acho que eu consigo ver essa novela sem defeito algum. E o autor preferido? Ou autores?
Assim, o autor é Gilberto Braga, não tem como. Vale Tudo, Força de um Desejo, que infelizmente é um fracasso, Celebridade, Paraíso Tropical, até mesmo Insensato Coração. Não, até mesmo não. Insensato Coração chegou a ser um sucesso com a Norma, mas até mesmo Babilônia, que foi seu último trabalho, que infelizmente foi um fracasso, por questões, não vou nem entrar em questões políticas, mas por questões políticas também, da ala do Congresso, aquela coisa de defensor da família brasileira. Logo no primeiro capítulo nós tivemos um beijo de duas senhoras, que era a Fernanda Montenegro e a Natália Timberg, um assassinato. Foi um primeiro capítulo realmente à la Gilberto Braga. E o público acabou não aceitando, caindo na falácia, né, da famosa família tradicional brasileira, que acabou boicotando Babilônia. Inclusive o ex-presidente, né, Jair Bolsonaro, na época, deputado federal. Mas sobre Gilberto Braga, eu gosto de todas as tramas de Gilberto Braga. Até Pátria Minha, que foi uma trama complicada para ele poder seguir, devido às brigas nos bastidores da Vera Fischer com o Felipe Camargo, que era o seu esposo na época. Temos também O Dono do Mundo, que também teve um pequeno problema de audiência, porque na época, para você ver como a televisão era apaixonante no início dos anos 90, o SBT vem com Carrossel, né? A versão mais famosa de Carrossel, chegou a atrapalhar. Mais pra trás, né? 70, 80... Na linha 91, Carrossel 91. Não, tô dizendo essa paixão pela novela, né? Ela vem lá de 70, né? Vem a paixão do brasileiro pela televisão desde cedo. Não, desde cedo. Não, pela novela que eu tô falando. Minha? Não, pela novela. Sim. A novela. A novela é uma paixão... É uma paixão nacional. 70, é isso, mais ou menos? Tô dizendo o início disso. O início foi lá. O Beto Rockefeller é 69. Então, 70. Mas teve lá atrás o Direito de Nascer, né? As oriundas da TV Tupi. Da TV Tupi. E Gilberto, pra mim, é meu autor preferido. Falar em novela, rapidinho. Fala. Lembra, acho que se eu não me engano, foi Irmãos Coragem. Irmãos Coragem. Ficou no ar, não sei quantos anos, ou 4 ou 40, não me 40 acho que ficou um bom tempo. E era ao vivo. Cara, ao vivo? Ao vivo. Não tinha fita, não tinha replay, não tinha nada. Ao vivo. Tarcísio Meira. Eu lembro dessa história, cara. Tarcísio Meira e Francisco agora. Tem novela que parava o Brasil. Não, então, foi... Quando matou o Odete Roitman, parou o Brasil, Parou o Brasil. Na rua não tinha ninguém, cara. Quem matou o Odete Roitman? Até hoje tem essa pergunta, né? Não, verdade, Que foi a Leila por engano, né? Interpretada pela Cássia Kiss. E artista e atrizes? É difícil, mas eu tenho um carinho pela própria Cássia Kiss, né? Regina Duarte, Fernandona também nos traz grandes momentos. E de uma geração, assim, do final dos anos 80 até hoje, eu sou apaixonado por Cláudia Abreu e Malu Mader. Apesar que muitos dizem que a Malu não é tão grande atriz, né? Mas a Cacau A Cacau fez personagens brilhantes. Todas trabalharam com Gilberto Braga. Impressionante, né? Você vê, Cacau fez Heloísa em Anos Rebeldes. Cacau, você fala aqui. Cláudia Abreu. Cláudia Abreu. Íntima, né? Cacau. Páscoa Thaís. Cacau fez Força de um Desejo também, que era, no caso, protagonizada pela Malu. Gosto muito de Fábio Assunção. Antônio Fagundes também. Só fera. Não tem... Tony Ramos. Não tem ninguém que brincou aí. Só tinha grandes Tony Ramos mereceu um Oscar, cara. Tony Ramos. As interpretações dele, principalmente novela de época. O Tony Ramos, né? O cara, ele dá um show de... Vinícius, como que você vê a paixão dos brasileiros pelas atuais novelas? Existe ainda? Não, infelizmente não. Não? Eu acho que não. Por culpa da TV aberta também. E por culpa, hoje, da atual gestão da Globo, que é a Mauri Soares, inclusive marido da Patrícia Poeta, né? A Mauri tem uma gestão muito ruim, né? Em vários aspectos. E as novelas não acabam... Também tem, além disso, é um problema da TV aberta, não só por culpa da gestão dele na Globo, o diretor de teledramaturgia, mas por culpa do streaming também, né? É isso que eu ia falar agora, da Netflix e da Amazon. E você vê que, por exemplo, hoje eu não acompanho mais as novelas na TV aberta.
Não acompanha? Não, eu posso assistir no Globoplay. A hora que eu quiser, ela vai estar lá. Sim. Hoje a gente não deixa mais de fazer um compromisso, como por exemplo, no final da Próxima Vítima. Próxima Vítima é outra novela que parou o Brasil, né? Silvio de Abreu sabia escrever uma trama policial como ninguém. A Próxima Vítima, belíssima. A Próxima Vítima... O interessante é que a novela das 6 era novela de época. Novela das 7 eram comédias. Comédias, com o próprio Silvio, né? Guerra dos Sexos, 83. Brincava. E novela que começou 8, né? 8, passou pra 9. Hoje é 9, quase 10. Não, já tivemos novela do horário das 10 quase também. 10 horas da noite, né? E tinha alguma coisa à noite, que era 11 horas da noite. Eu acho que tinha alguma coisa... Não, voltamos a ter recentemente o horário das 11, mas depois mudou pra... grandes séries, mudaram a nomenclatura. Mas algumas pra mim ficaram como novela das 11, né? E o Netflix e a Amazon e a Globo, cara, o que eu acho ruim de tudo isso é aquele complexo todo que tem da Globo, toda aquela estrutura onde você envolve muitos profissionais e aquilo ali acabar vai ser um... Não, tem isso também. Não sei se acaba ou muda de mão. Não, deveria mudar de mãos. Porque, não, mas a Globo ela vem fazendo muito seriados. Não, Seriados não é... Filmes, né? Também. Filmes, né? Onde está jogando a Netflix, eles, no caso dele, na Globoplay, né? Eles não estão perdendo esse time do negócio. Não, eles estão fazendo o negócio. E né? você vê que, de repente, a audiência do Globoplay é alta. Artistas para esses filmes. E até seriados. Não é isso? Verdade, E no outro está botando mais uma garotada para poder... Na TV aberta, né? Na TV aberta. Tá tendo essa mudança. Não existe mais contrato por obra também. A realidade também, muita gente ganhava em casa também, sem fazer nada. A própria Malu e o Antônio Fagundes ficaram algum tempo em casa e recebiam, né? Mas era um grande negócio para a Globo. A Globo faturava muito também. Não perdia, Não perdia aquele artista. Mas também não tinha outra emissora que conseguisse produzir novelas, né? Mas aí é questão de segurança, né? A Record levou um time bom quando teve aquele boom de 2004 pra frente pra poder tentar... Você vê que era um time bom, beleza. Mas você vê que os caras já estavam cansados. Não, levou até os autores. A gente levou pra Record Marcílio Moraes, levou Lauro César Muniz... E Lauro escreveu grandes tramas também nos anos 70, início dos anos 90, também ali 80. E levou... Quem mais levou também? O Thiago Santiago nunca foi da Globo, mas também escreveu bem Não, era colaborador, né? Nunca teve uma obra solo, mas escreveu também bons trabalhos para Record. Escravizaura chegou até a incomodar a nova versão com a Bianca Rinaldi. Os Mutantes incomodou a Globo também. Isso na Record. Isso, Teve alguns produtos bons. Sim. O papel das redes sociais na TV, no rádio e no futebol? É gigante hoje, né? Gigante. Eu acho que às vezes até atrapalha a TV aberta, né? A TV aberta virou aqui. É aqui. Ela não é mais na TV. Hoje. Eu fico vendo isso aqui e na TV eu boto no YouTube e boto na música. Aí. Quer dizer, boto a música baixinha e fico vendo redes sociais. Hoje todo mundo quer ser influencer, né? Poder parar para poder ver televisão. Não, eu vejo tudo no celular, jogo, tudo. Não, eu não vejo, não tem nem mais televisão. Não tem. Vejo tudo no celular. Hoje, infelizmente, é o aparelho do brasileiro. Mais à frente eu até penso em colocar umazinha e tal, mas é o aparelho do brasileiro. E ligado Não, E a TV tá ligada no YouTube. E ela já vem com o YouTube na TV. Por exemplo, hoje o SBT tem um aplicativo bom também. Apesar da audiência na TV aberta ser baixa, eu tava até falando outro dia, você vê que dá 3, 4 pontos o programa do Joel da Atena. Dá 4 pontos na TV aberta, que a gente vê pelo parâmetro do Ibope, mas ao mesmo tempo tá no YouTube 40 mil pessoas assistindo. 40 mil pessoas no YouTube. Ao vivo. Ou seja, não tô dizendo que é bom ou ruim. Tem público.
Pra nego tá ali ligado, não vai estar. Não é uma televisão que vai estar, tipo, colocando em consultório de médico, né? Pra esperar, né? Na sala de espera. Não vai deixar o Joel da Atena ali. O que fazem, deixam a Globo, né? É sempre assim, né? Na maioria das vezes. Ou então deixa uma musiquinha no YouTube que eu já vi, né? Isso. Deixando clipes passando. Mas aí você vê 40 mil pessoas ali. O que dá essa mudança de cultura? O celular, né? O celular. Porque o cara tá aqui na rua... E tá vendo. Não vai estar à toa também, tá vendo porque gosta. Ninguém vai, ligar da Atena, o Joel à toa. Pra você ver. Então acho que a TV não tá tão insatisfeita assim. Pode ser uma mudança de comportamento, mas ela acaba ganhando do outro lado. Ganhando faturamento. E com isso aí ela ganha faturamento com o YouTube. Com o YouTube, Então ela troca de mão o negócio. Já vai ter, tipo assim... Vamos supor, você aqui, pode, se Deus quiser, daqui a pouco vai estar monetizado como os canais estão. Imagina 40 mil pessoas nos assistindo. Pô, maravilha. Ao vivo. Seria ótimo, né? Seria um sonho, né? É um sonho. 2 horas só pra dar um abraço, hein, Chico? Pô. 40 mil, imagina. É verdade. Vinícius, esse seu amor pela literatura, você escreveu um livro, Paixão Nacional de Novelas. Fale dele. Então, o primeiro livro eu fiquei na dúvida sobre escrever sobre novelas e futebol. Pela paixão, pelo esporte, como eu falei pra você, eu era uma criança agitada, mas se você colocasse futebol, alguma coisa que eu gostasse na televisão, parava pra ver. Você teve 2 livros? Não, um só. Um só. Não, mas já tem vários escritos no notebook, né? Você tem outros que ainda não que ainda faltam ajeitar as coisas pra poder lançar. Mas aí eu pensei, não, vou fazer um sobre televisão, essa paixão, um livro curtinho. Aí pensei, vou começar a escrever aqui. Comecei a escrever ali em 2012, 2013, já começou os primeiros rascunhos. Aí escrevia sobre algumas novelas, fazendo críticas. Que eu tenho um portal onde eu falo de tudo. Então, ali eu comecei a escrever nesse portal fazendo críticas a alguns folhetins. E depois fui fazendo as pesquisas sobre a introdução, lendo alguns livros, apesar que eu já li os livros, né? Mas aí lendo outros e fui alinhando para poder sair o livro. Aí finalmente saiu, demorou um pouquinho, né? Saiu quando o livro? Ele foi lançado na pandemia, em plena pandemia, né? 2021. Você trouxe um, hein, cara? Verdade, Podia ter trago. Foi bacana que eu acabei... foi um momento especial, né? Primeiro livro lançado e eu vendi todos antes. Foi mesmo, Porque eu fiz uma pré-venda. Vendi 97... fiz 100 livros, vendi 97, um ficou pra mim. O outro eu dei de presente pra uma senhora que ajudou... investiu um dinheiro também pra poder me ajudar. Hoje, inclusive, ela tá até com Alzheimer. Mas ainda lembra, assim, do livro. As cuidadoras dela disse que o livro estava por lá, onde ela reside. E dei também e mandei um pro Sul, quem escreveu meu prefácio. Foi o jornalista Luiz Felipe Fontoura, de Porto Alegre, que eu não conheço pessoalmente. Só pelas redes sociais. Só pelas redes sociais. E hoje não é nem mais rede social, né? Eu não chamo WhatsApp de rede social, né? Eu chamo WhatsApp de um contato, né? Porque rede social mas você conheceu ele em algum local. Conheci ele no antigo Twitter. Então, na rede social. Na rede social, E trouxe ele pro real, né? Assim, ainda... Que é o real. Que é o real. A gente sabe que realmente... Hoje, cara, imagina só, eu lembro de uma vez que eu falei com um amigo meu, aí eu fui assim no Facebook e liguei pra ele. E foi de vídeo. Pô, João, como é que a gente pode estar falando? Que doideira é essa? E hoje é normal. Hoje é normal. Eu falo com meu pai e com minha mãe só através de chamada de vídeo, porque eles gostam, né? Então, eu me habituei a ligar para ele só através de vídeo também, que a gente vê. Não, ver a pessoa é uma forma de você ver também. Não, saber que existe, que também não é um fake news, que não é alguém que tá do outro lado. E, por exemplo, assim, na questão de ver seu pai, ver sua mãe, ver um parente seu, um amigo, é uma forma de você estar próximo. Não, sim, que é um primo que tá longe, por exemplo, seu irmão, né, que é de Luiz Eduardo Magalhães. Isso. Pode estar falando com ele por chamada de vídeo para você. Você não torna, você parece que você não tá mais tão distante assim.
Tipo, parece que ele tá na casa dele aqui próximo, Aí só que tem você não diminui completamente a distância. E foi curioso conhecer o Felipe. E a senhora, qual o nome dela? Que você não mandou nem um abraço pra ela? Maria da Conceição, que ajudou no dia. Maria. Tá com 83 anos. 83, pena que tá com Alzheimer. Verdade, É. Mas eu tô sempre ligando pra ela, ela tá antes dela ter um Alzheimer, ela comprou um apartamento, vendeu o apartamento dela, ela nunca teve filho. Tinha uma boa condição financeira e ela comprou um apartamentinho numa clínica para idosos, né? De repouso. Já pensando no futuro Já pensando, dela. Em Copacabana, não, Conde Bonfim. Na rua Conde Bonfim. Ali é Tijuca, né? Na Tijuca. Comprou um apartamentinho ali. Aí tem o próprio quarto, né? Tem telefone. E tem as cuidadoras. E tem as cuidadoras de lá, Legal. E não deu trabalho a ninguém. Não, é verdade, Pensou no futuro. Vai alguns parentes de vez em quando visitar, mas... Mas não é a mesma coisa, né? Não é. Mas pelo menos ela também não se sentia sozinha. Viajava, até viajou depois que foi pra lá, mas... Hoje eu também tava vendo na rede social, né? A pessoa tinha um artista, o camarada ele não queria... ele foi furtado por duas ex-colaboradoras, ele não se sentiu seguro mais de morar numa casa grande e o que ele fez? Ele comprou uma casa, ou um quarto, ou um loft, num espaço onde que ele tinha esse espaço um monte de idosos, gente, né? Onde que ele está ali dividindo e assim, uma casa bem menor. Se eu tivesse, assim, boa condição financeira, um lugar que eu ajudaria, faria igual a Marita Severo fez agora. Montou a casa montou uma casa pro Marcos Oliveira, o eterno Beisola, né? Isso. Eu espero que agora ele não faça mais bobagem, perca dinheiro, né? Por quê? O que ele fez? Não, antes ele perdeu dinheiro, né? Não soube fazer um pé de meia, né, cara? Tudo bem que a gente sabe que uma empresa, uma hora a pessoa acaba ficando idosa. Infelizmente, o mundo é descartável, né? A pessoa vai perder o emprego. Mas ele não soube administrar também, né? Fez apostas, fez um monte de coisa, acabou se atrapalhando no decorrer da vida e teve que acabar pedindo ajuda, né? Sim. Deus queira que nada mais aconteça com ele, né? Verdade. Tem mais alguma outra curiosidade de algum artista desse aí que você faz as suas pesquisas? Ah, sim, acho que... Como você falou assim do Beisola, mas não precisa ser do fato ruim, né? De uma curiosidade interessante. Não, é igual o jogador de futebol, né? Que não sabe guardar o pé de meia, né? Não, tô falando de uma outra pessoa. Uma curiosidade. Ou não veio na mente. Então tá bom. Mas eu tava falando ainda da rede social, como a gente descobre as pessoas. Pra você ver como esse rapaz, o Felipe Fontoura, foi importante. Eu descobri ele no Twitter. Ele acabou mandando uma mensagem, não no direct, né? Me mencionando. Na época tava mencionando sobre Big Brother. Mencionei sobre Big Brother. Aí apareceu ele lá. Aí ele me perguntou se eu queria entrar num grupo de WhatsApp. E na época o grupo foi formado para falar sobre Babilônia, que inclusive estava começando. Ou seja, o grupo já tem 10 anos. E você tá nesse grupo? Até hoje. Eu tô no grupo, amanhã faz 10 anos que eu entrei no grupo. 27 de março de 2015. O grupo foi fundado em 19 de março de 2015. E vocês falam de quê? Televisão, novela, televisão, nome, tanto que a gente até fez votação pro título. O nome do grupo é I Love TV. Só que na época eu votei em TV Pirata, em homenagem a Diogo Vilela. Entendi. As falas são em relação da novela de hoje? Não só de hoje, mas de tudo que acontece no mundo artístico, né? Já se comentou muito as novelas, a gente às vezes comentava assistindo, ainda com a televisão, né? Por exemplo, Além do Tempo, grande novela da Elizabeth Jean, A Vida da Gente, não, perdão, 7 Vidas da Alicia Manso, e outras tramas também, a gente comentava, debatia na mesma hora que estava assistindo. E hoje a gente fala sobre notícias, o que acontece no mundo televisivo e algumas coisas também da política que interfere, no caso, na televisão. Tá certo. Chico, fala alguma coisa, Casal? A gente fala muito de rede social, que afasta, que... Tá, tudo bem. Que artistas estão esquecidos.
Mas ao mesmo tempo, cara, você pode se reinventar pela mídia social. Vê o Ari Fontoura. Verdade. Cara, ele se reinventou no Instagram, ele é chamado para comercial, para tudo. Ele achou um novo foco, é um novo estímulo de vida para Por ele. causa da pandemia, né? Todos os repórteres que estão saindo, que sai da Globo, Band, eles fazem o quê? Eles estão indo para uma rede social. Verdade. Eles vão criando. O YouTube tá acolhendo essas pessoas. O cara criou um programa ali, se o cara tem o dom da fala, sabe como falar, sabe como produzir, e dali vira um negócio. Uhum. E é dele. Verdade, Isso aí. É dele. Não tem atravessador. Não, tem é dele, é tudo com ele. É ele com ele. E assim, pô, tem vários desses aí. Então acho que isso veio para democratizar também. Essa questão, né? Não fica na mão de um. E a informação, ela tá aí para todo mundo. E como você falou, né? Você pode ver a novela a hora que você quiser. A hora que eu quiser. Eu, por exemplo, quero ver o programa tal, de fulano de tal, no horário que sai. Tá falando sobre qual assunto? Esse me interessa. Pum. Ah, não me interessa? Pum, voltou. Voltou. Vou pro outro que me interessa, acabou. Esses dias mesmo, por exemplo, eu assisti a entrevista que o Datena deu de 15... E o Datena quase não dá entrevista, né? O Datena gosta de entrevistar e de falar. Mas essa entrevista pessoal, falando as coisas, o Datena não costuma dar. Acho que a última entrevista que o Datena deu antes dessa foi há uns 5, 6 anos. Ou seja, ele recentemente, tem um mês mais ou menos, que ele deu uma entrevista pro Ratinho. E eu assisti agora. Ele falando, 30 dias atrás. Ele falando que se arrependeu até da cadeirada que ele deu no Marçal. E o Datena é uma figura que eu gostaria de conhecer. Datena. Mas fixa a cadeira antes, tá? Olha o Chico Parafuso aí, ó. Já com o parafuso na cadeira aí. Na Rádio Ondas, você teve participação do programa, né? Região em Foco, ao lado do Leandro França. Como surgiu essa parceria? Há algum tempo o Leandro sempre me chamava para dar entrevista, falar sobre meu livro. Começou com o meu livro, lá em 2021 ainda. Aí a gente começou, eu já conhecia o Leandro, já fazia tempo, e aí ele começou a me chamar para fazer as segundas ou quintas, esporadicamente, um quadro chamado Na Telinha. Aí a gente falava sobre televisão, falava sobre o mundo do cinema também, as notícias, principalmente televisão. Aí foi ficando, a gente começou a ter esse hábito. E no ano passado ele me chamou para colaborar lá com ele. Ajudava ele na produção do Região em Foco, que é um programa maravilhoso, incrível. O Região em Foco tá aí há quase 15 anos no ar. Levando todo mundo, né? Toda sexta-feira, não é isso? Ou é todos os dias? Não, o Região em Foco é todo dia. É todos os dias. E levando uma pessoa diferente. Sempre com um convidado diferente. Eu fui um dia lá, uma sexta-feira. Verdade, a maioria das sextas leva artistas, leva música. Qual é o seu talento nas sextas-feiras? Você teve uma participação, não sei se teve ou ainda está, no talk show com o Fabrício Valadares, não é isso? Isso, Você está ou... Não, de vez em quando faço algumas matérias para ele como repórter. Faz um freela? Um freela, viu? Aí, viu? E aí, como é que foi isso? Pô, o talk show é fantástico, né? O talk show surgiu aí em 2022... tava lá com o Fabrício desde o início. Fui entrevistado junto com o Tete. Foi a primeira participação minha no talk show. Novembro de 22. E depois o Fabrício começou a me chamar pra gente fazer trabalhos. Eu falando um pouquinho sobre futebol. E no final dava uma palhinha sobre novela antes do convidado dele. E ele foi um que se reinventou com a rede social. Com a comunicação, né? Com a comunicação, né? Fala muito bem, tem uma... Fez jornalismo também, fez jornalismo. Então tem um porquê, né? E faz a cobertura política muito bem. Também cobrir as eleições aí com o talk show. Eu acompanhei. Você criou o programa Teletema na Rádio Ondas. É um quadro, desde o ano passado tenho esse quadro na Rádio Ondas. Eu e Leandro França tivemos essa grande ideia de... Leandro queria um quadro que a gente pudesse falar. Parabenizar vocês essa grande sacada, porque o quadro dele, o Cazé, ele pega uma música que está relacionada a algum filme, alguma novela, não é isso? Alguma novela, o tema de algum personagem, o tema de abertura. E lá ele tá falando tipo o Brizola, quando ele falava, ele traduzia a música, né?
aí dessa música que é do personagem tal. Não tem a tradução, né? Mas ele dá esse tom antes da música entrar. Não, e o quadro é todo dia 3 da tarde. É todo dia, 3 horas da tarde. Ou horários alternativos. Teve gente que me mandou mensagem outro dia que ouviu à noite. E eu nem lembrava que tocava à noite, que no final de semana é o horário alternativo. Aí repete. Repete o que passou durante a semana ou anterior. E como é que é essa relação com o público? Pô, eu gosto bastante. E aí, já que você falou que assim, a sacada, eu até lembrei aqui, até tava comentando isso hoje. Quando eu falo, o texto até gravado na cabeça. Vamos relembrar um sucesso. Aí eu fiz isso recentemente com Paraíso Tropical. Eu escolhi a música da Martinália, Cabide, que era tema do Ivan Bruno Galhaço. Eu tinha até uma sugestão disso pra essa tema sua. Você tinha que botar isso lá no YouTube. Lá no TikTok. No TikTok, né? Os caras fazem isso ao vivo, né? Tem um rapaz que ele imita o Silvio Santos. Ele faz isso toda noite no TikTok. Toda noite. É uma loucura. O TikTok é um aplicativo que acredito que eu não tenho. Eu uso o Quai. O Quai eu coloco alguns videozinhos falando, meio de entrevista, alguma coisa. Não, mas acho que você tem que fazer uma parada dessa ao vivo. Ao vivo? Ao vivo. Botou seu celular aqui. Gravou? Pô, não, gravando aqui e você vai trocando ideia. Pô, qual a música que você quer ouvir? Pô, maneiro. Entendeu? Aí tem que ter arrumar uma estrutura para que você coloque ali a música e a pessoa vai falando a mesma coisa. De quem é essa música? Aí faz essa. Você faz aí. Vamos relembrar um sucesso da novela Paraíso Tropical, que foi ao ar em 2007 pela Globo, de autoria de Gilberto Braga, com 100 e poucos capítulos, né? Aí falo assim, Cabide, de Martinália, foi tema de Ivan, interpretado por Bruno Galhaço. Porque aí esse detalhe, Cazé, você está levando uma informação em que várias pessoas não viveram. Pegou? Uhum. E tem uma outra parada nisso aí, que é a questão que aonde que essa música tá levando essa pessoa que tá ouvindo. Não, então, a galera gosta. Tem até Ana até vou mandar um abraço aqui pra Ana do Balneário, uma ouvinte do Região em Foco. E a Ana sempre ouvia também o meu quadro, chegou a pedir música, a perguntar qual música que era. Eu acho bem legal, hein? Isso é Se organiza aí com o Leandro. Não, verdade, Não é isso? E falando em plataforma, não esquecendo, né? Não que eu fosse esquecer, eu ia até falar no final, mas toda terça, quinta e domingo eu tô no YouTube. Não um canal meu, mas eu estou no Mariano Flá, falando sobre o Flamengo. Tá no Mariano Flá. Mariano Flá. Terça e quinta o programa se chama Mariano Flá, programa Mariano Flá, e domingo o programa se chama Corujão Rubro Negro. Deixando a sua noite bem informado. 2024 você tornou-se membro da Academia Cabo Frense de Letras. Esse reconhecimento, o que representa para você? Pô, foi muita emoção. Porque fazer parte de uma academia, para mim, sempre foi um sonho desde pequeno, né? Não só, eu não digo pelos status, não, mas eu digo por contribuir com a literatura, principalmente a academia da nossa cidade, né? Ficou parada, esse ano completa 50 anos, ficou parado um tempo aí. A Rose Fernandes, um beijo pra Rose, grande escritora, fala como ninguém sobre Teixeira e Souza, inclusive estamos na semana do Teixeira e Souza, ela escreveu mais de 10 livros sobre Teixeira e Souza, relatando a obra, né, do primeiro romancista brasileiro, que é Teixeira e Souza, e cabo-friense. E a Rose reabriu a academia em 2018. E eu me senti muito feliz, muito honrado por ela ser a minha madrinha na academia, por ter me indicado, né? E agradeço a Rose, inclusive ela é mãe do César Matos, que é da minha editora, Foco em Letras. Um abraço pro César é um cara extremamente querido. E fazer parte da academia é uma emoção muito grande. Poder contribuir com a literatura, contribuir com textos para a nossa cidade. Legal. E para a pessoa
participar da academia? Como é que é essa escolha? É muito simples ou... Não, tem uma eleição, né? Os membros escolhem, acho que é de 2 em 2 anos, ou quando falece alguém, igual a Academia Brasileira de Letras. Recentemente, infelizmente, faleceu um dos integrantes, já estava com uma certa idade, faleceu um dos integrantes, aí agora tem alguém que vai ocupar a cadeira que era dele. Certo. Em 2010, você lançou um portal que hoje atinge mais de 200 mil ou milhões? Não, 1.000. 200 mil. Quem dera, visualizações mensais, né? E aí, como é que foi criar esse portal e manter esse portal? Eu comecei a escrever para pouca gente, né? No início, quase ninguém via. As visualizações começaram a vir mesmo a partir de 2012 para 2013. Comecei a escrever sobre futebol ali, os primeiros textos sobre Brasileirão 2010. Ali comecei, inclusive, em dezembro do final do Brasileirão de 2010, quando o Fluminense foi campeão brasileiro. Gol do Sheik contra o Guarani, né? Inclusive, o último jogo de Carlos Eugênio Simon, né? Foi a última partida que o Simon apitou, árbitro de Copa do Mundo. Aí eu pensei em criar um site para poder escrever. Depois de ter escrito em jornal, revista, né? Ter trabalhado em jornal, eu queria ter um portal onde eu pudesse colocar o que eu tivesse, assim, vontade a qualquer hora, sabe? Não é nem o que eu tivesse vontade. Você resumindo, você pegou aqueles cadernos lá na sua infância? Passou pro digital. Comecei a pensar isso, exatamente. Tanto que foi a partir dali que começou a ter os textos sobre televisão, novela. Aí começou as pessoas a visualizarem e eu fui divulgando também, divulgava bastante na época no Twitter. Hoje eu não uso mais o Twitter, não, é X, né, o nome, né? X. Mas eu divulgava bastante, hoje não é. Eu gostava de usar muito Twitter no computador. No celular eu não gostava muito, não. Mas aí eu comecei a escrever sobre futebol, sobre televisão, escrevia diversos textos. E depois eu comecei a pensar por exemplo, em pessoas que, além de notícias, né, por onde o fato, às vezes factual ou não, e também comecei a fazer texto homenageando as pessoas. Tipo, seu aniversário, vou lá, faço uma homenagem pra você, uma pessoa que eu gostasse, uma pessoa querida, ou então algum famoso também. Por exemplo, recentemente escrevi uma mensagem pra Silvia Pfeiffer, ela viu. Mandei pra ela, o aniversário dela. Carlos Lombardi. Também, eu também sou um fã do Carlos Lombardi, né? Quero mandar um abraço aqui pro Carlos Lombardi. Eu tenho o Carlos Lombardi no Facebook, ele conversa comigo e tal, de vez em quando troca ideia, curte o que eu posto. E o Lombardi, todo mundo, quem nunca foi um lombardiano, né? Assim, mesmo quem não era apaixonado por novelas, ou um amor gigantesco, já viu alguma novela do Lombardi? 4x4, Uga Uga, ou Kubanacan, Pé na Jaca, alguma novela do Lombardi alguém já viu. Perigosas Peruas. Todo mundo viu aí, todo mundo viu isso aí. Vereda Tropical, né? Que inclusive teve gravação em Arraial do Cabo com Mário Gomes, mostrando o nosso Barcelão, né? E já fiz várias homenagens pro Lombardi. Sebastião Maciel Neto também, que foi colaborador do Lombardi em Pé na Jaca. Outro que eu conheci através das redes sociais. Olha que curioso. A história com o Tião é desde a minha adolescência, porque Sebastião Maciel Neto foi colaborador do Lombardi em Pé na Jaca e naquele seriado também, Guerra e Paz. O último trabalho do Lombardi na Globo, que era o Marcos Pasquim e Daniele Vintes, 2008. O Tião não tinha nem grupos de WhatsApp. Era uma lista com tema. E eu tinha lista por e-mail. As pessoas trocavam e-mails. Digitava lá o tema, tinha até caixa de entrada. Você chegou a pegar isso, Outlook, lembra do Outlook? Uhum. Então, eu com 13 anos conversava com essa galera toda. Através do e-mail. Do e-mail.
Que era a forma de se conversar. Que era a forma mais moderna. Na época. Usa-se hoje, mas hoje usa-se muito. Não, mas é muito raro. Hoje, só pra de repente você mandar um trabalho ou então receber uma conta. É muito raro, né? Receber um boleto. É tudo WhatsApp. Hoje é tudo WhatsApp. Mas tinha o ICQ também, pô. Tem o quê? O ICQ. ICQ. Eu era criança, fui do tempo do ICQ. Eu cheguei a pegar o ICQ. O que é o ICQ? O ICQ era como se fosse o WhatsApp. Só que o ICQ era por número. O meu era 121. Eram 6 números, eu acho. O meu era 121, meu irmão acho que era 143, o início. Aí você colocava seu username. Era um programa americano, como MSN depois também. Mensagem. Todo mundo teve MSN. Teve. Que era como se fosse o WhatsApp hoje. Só tinha aquela chamadinha... pra tremer, pra chamar a atenção da pessoa. Não, aquele que tinha uma chamada de... esqueci. Que era como uma chamada de texto. Sim, usava um aparelhozinho. Bip. O bip, né? Não, bip também. Aquilo era o... Não, bip eu não tive porque o bip eu era realmente criança do bip. O ICQ eu também era criança. Minha mãe monitorava Lembra e tal. disso, Casé? O bip, viu? O bip. O bip acho que veio antes. O Miguel, da época da Costa do Sol, ele vendia. Antes da bip. Costa do Sol. Vendia bip. O bip é 96, 97, O bip, vários médicos na época com Não, acho que é antes, hein? Anos 90 ali. Mas é antes. 93, Eu acho que é antes. Porque 96, 97 já era o Nextel. Não, o Nextel eu só fui conhecer em 2006, pô. Entendeu? Não. Não, era o bip mesmo. Era o bip. Era o bip, anos 90. 93 a 98, mais ou menos. Teletrim, o bip, coisa toda. O bip era tipo aquele aparelhinho que botava aqui na cintura. Igual aquele dos Power Rangers, lembra? Hora de mofar. O bip era assim, era desse tamanho. Gente, vocês estavam falando de novela aí. Eu vi novela até minha adolescência, só depois eu parei. Mas uma que eu voltaria a assistir com o maior prazer, 2. O Bem Amado e Vamp. Putz, aquilo é muito engraçado, cara. Marcou. Pô, o Bem Amado, acho que é a primeira novela em cores, né? Não lembro, cara. Acho que a primeira novela em cores 73. E o Bem Amado continua tão atual, né, rapaz? E o Bem Amado você pode ver no Globoplay. Vamp também. Vamp foi um clássico, né? Vamp mexeu com várias crianças na época. O maior papel dele. Agora há pouco tempo. Foi. O maior papel dele. O maior papel, assim, nem é um ator fantástico, mas assim, tem alguns artistas que ficam marcados porque aquilo ali acabou a questão da comédia, né? E a interpretação deles teve um pano de fundo para poder pegar também os vampiros do desenho. O desenho acabou entrando também junto, sabe? Na novela, então... Talvez também tenha sido o maior papel da Cláudia Hanna, né? Como a Natasha. Sim. Você vê que era incrível ali. O jeito do Ney falar, né? O que foi? Tá me olhando por quê? O que é? Uma mordida? Aí você vê que anos depois o próprio Calmon tenta pegar umas crianças com beijo do vampiro e não consegue, né? Acaba sendo talvez um dos piores anos da Globo, né? 2002. Você tá dizendo, eu vou confirmar. Pô, você vê que 2002, um ano difícil, um ano de Copa do Mundo. Aí você tem o Clone, que era um fenômeno. Aí você pega o Horário das 6 de 2002, Coração de Estudante, do Emanuel Jacobina. Acho que a estreia solo do Jacobina, que depois também não fez mais novela nenhuma. Numa novela que começa problemática, tem que chamar o Lombardi para poder salvar a novela e tentar colocar nos trilhos. Às 7 você tinha o Beijo do Vampiro. Assim, eu gostava, assim, pelo Tarcísio Meira fazendo Boris, Cláudia Raia, mas era uma novela fraca. E às 8 ou 9, né? Quase 9 na época, Esperança do Benedito Rui Barbosa, que foi um fracasso total. Ele acaba ficando doente, tendo que se ausentar, e quem termina a novela é o Valcir Carrasco. Fala, Bamelo. O canal do Luiz Cláudio Júnior. Vinícius Figueira é show. Será que ele vai fazer a novela do Carlos Lombardi como o Pescador Parrudo no remake de Kubanacan? Fica a pergunta. Kubanacan, grande Luiz Carlos Júnior, cara fantástico, que eu gosto demais do Luiz Carlos. E Kubanacan também foi um sucesso, né? Mesmo as pessoas não entendendo nada, e terminou Kubanacan de uma forma histórica, né? Era o Marcos Pasquim dando um tapa na cara da Daniela Vintes, fecha o capítulo e acaba. Acabou a novela. Acabou. Vamos falar de outra paixão sua?
Flamengo. Tchau, gente. Ah, tchau. Por que isso, Cazé? Botafogo. É sua. É dele. Eu vou ouvindo aqui a minha música. Você é um rubro-negro apaixonado, né? Mas você também gosta das histórias do futebol. Você poderia compartilhar conosco as histórias mais interessantes? A que eu vivi? Sim. Eu acho que... O que você viveu, o que você sabe. Pô. Não, aí... tá. Mas eu também posso falar, acho que eu vivi. Eu acho que a paixão pela Cabo Friense. A paixão pela Cabo Friense? Paixão pela Cabo Friense, tendo Tete como ídolo, ele sabe da minha idolatria pelo Tete. Pra mim, Márcio Tete é o maior jogador da história da Cabo Friense. Que a Cabo Friense eu pego desde o começo, né, assim, dessa nova fase. Não a fase dos anos 80, mas a fundação, a volta, a nova Cabo Friense de 97 pra frente, com Valdemir presidente até hoje. Agora não, né? Agora é André. Agora é André. Mas vi Tete jogar todos os anos aí na Cabo Friense. Eu ia pra pé pro Gorreão pra assistir treino. O treino era aberto. Ver Tete, Flávio, Marcos Marins. Eu participava da Falange Cabo Friense. Aí. Nós tivemos a maior faixa do interior do estado. Flávio Rebel, Magela Carteiro. Olha só, Magela. Poxa, aí, olha só, outra pessoa que me fala do Magela. Magela, eu não sei se ele vai assistir, mas vai assistir depois que eu vou mostrar pra ele aqui. Magela, estive com ele ontem, terça-feira. Magela é um incrível cara com coração gigante, da melhor qualidade. Toda terça-feira à noite eu estou na casa do Magela. Ah, é? É a célula da Bola de Neve. Ah, legal. Manda um abraço pra ele. Vou mandar. Olha, pô, amigão, Magela, um beijo pro Magela. E a gente foi pra esse interior aí, né? Ia pra Campos, Volta Redonda, atrás da Cabo Friense, Itaperuna, tudo de salineira, tá? Tudo de salineira. Cabo Friense aqui, viu vários jogos, né? Teve um jogo fantástico, Flamengo e Cabo Friense. Eu sou um torcedor do Flamengo e foi 2-2 esse jogo. O estádio apertadíssimo. Fizemos muita coisa pela Cabo Friense aí. A gente também tivemos muito problema na arquibancada. Falar em Cabo Friense, você lembra de um jogador, não lembro, talvez seja Hernani, que ele, num jogo, não sei contra qual time agora, ele deu um beijo no árbitro e tomou um cartão amarelo logo de cara? Não. Pô, eu lembro, não sei se foi o Hernan, mas foi num clássico, né? Eu não me recordo agora, cara. Teve uma história dessa, que ele dá um beijo no árbitro e leva o cartão. A Cabo Friense tem muita história, né, cara? Eu me lembro aqui, Fluminense, Cabo Friense, Botafogo e Cabo Friense. Fui a estreia do Cruzeiro, do Rivaldo no Cruzeiro, foi aqui. Foi aqui no... Me lembro eu na arquibancada acenando pro Luxemburgo, nosso técnico era o PC Guzmão. Aí você lembra desses jogadores todos? Então, a Cabo Friense é algo que eu gostaria muito de que pudesse voltar realmente à elite. De repente ganhar uma Copa Rio e voltar a jogar uma Copa do Brasil, como jogou, né? Como já jogou. Voltar uma Série D. Eu acho que a Cabo Friense pode voltar aos trilhos. Se eu fosse um investidor mesmo, investia para colocar a Cabo Friense na elite. Agora, e a seleção brasileira, hein, cara? Triste, né? Vivemos um momento de tristeza, um momento de angústia também. Ontem, depois daquele 7-1 contra a Alemanha, eu acho que ontem foi o pior momento. Eu acho pior do que o 7-1, não? Não, depois do 7-1 foi o pior momento. O segundo pior momento do Brasil. Há quantos anos a gente não levava mais de 3 gols da Argentina? Eu acho que da forma que foi. Brasil apático, né? Só faltou o Galvão narrando. Olha o gol, né? Olha o gol, né? Gol da Argentina. Pô, triste, né? Eu acho que tem que ter uma reformulação geral. Se não tiver, não passa da primeira fase da Copa, né? Também acho. Mas você não falou do Flamengo, então, cara. Aqui você falou histórias interessantes. Cara. Flamengo é a alma, né, cara? Eu acho uma coisa que... Isso tudo aqui é Flamengo? Não, as datas não. Não? Mas aqui ó. Aí, ó, Cazé. Flamengo do... Vê se dá pra... Aqui, bota aí. Joga naquela ali, ó. Aqui, frase do Luiz Penido. Flamengo do asfalto, do morro, de Deus e do povo e do coração. Que maneiro, hein? Grande narrador, Luiz Penido. Pra mim não é o maior, mas eu gosto muito dele. E aqui... Eu acho que é a paixão que ele transmite. transmite. E aqui também é Flamengo. Raça, amor e paixão.
E do outro lado ali? Não, não é Flamengo, não? Não. Ele botou estrela. Flamengo. Ali é o trio do Botafogo. Não, tri não. Eu acho que não dá pra. Não, não, eu acho que Brasileirão é a partir de 71. Nem o Fluminense é tetra, gente. Brasileirão é a partir de 71. Eu acho que não dá pra você contar um campeonato com quatro equipes, como foi 67 ou 68 ali o Botafogo ganhou. Lógico, tem aquela coisa, era um título nacional, mas como se fosse uma Copa do Brasil, né? Que, por sinal, o Botafogo não tem, né? Tá, vamos tirar o título da seleção aí. Garrincha, Newton Santos. Não. Não, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, não, pô. O Botafogo produziu pra seleção os maiores isso ali. Isso aí. Grande Garrincha e o Newton Santos. Não arruma problema não, Cazé. Pelo amor de Deus. É de chororô aqui. Mas eu vou fazer uma homenagem pro Cazé, que é botafoguense. Eu vou falar pra ele o meu maior Botafogo de todos os tempos. Fala aí. Manga, Carlos Alberto Torres, Newton Santos na zaga, porque eu não abro mão do Marinho Chagas na esquerda, e Mauro Galvão. O meio, Didi, Gerson e Jairzinho. Na frente, Garrincha, Heleno de Freitas e Zagallo. Tá perdoado. Cazé, você tem que mandar um corte desse pro Kiko. Manda esse corte aqui pro Kiko. Deixa você. Pra poder convidar o Vinícius aqui, mesmo que não seja o Vinícius não ser no Botafogo, mas eu acho que é interessante o Vinícius vir aqui pra poder falar de futebol. E você vê que o Botafogo, assim. O Botafogo não teve tantos ídolos recentes. Por problemas também estruturais. O próprio Flamengo também. Se a gente for pegar, eu considero o Renato Abreu ídolo. Algo que não é pra muitos. Mas o que ele fez, meu irmão. Não é. Tanto que até hoje, né, no século XXI, o maior cobrador de faltas é Renato Abreu com 25 gols. O Arrasca ainda tá longe. Acho que o Arrasca tem 4 ou 5 gols de falta. Pra você ver. Pet ficou com 7 ali no século. E do jeito que hoje tá o futebol, o cara não pode treinar falta, ele vai ficar... Vai ter imortalizado. Você falou do locutor, né? Do pedido, né? E qual o seu locutor e jornalista esportivo preferido? Assim, locutor de rádio não tem igual. Eu gosto... Rádio, TV... Não, rádio é o Sidney. Sidney Marinho. Sidney Marinho, né? É nessa que eu vou. Eu sei, digo que é o eterno explosão jovem do rádio brasileiro. É o Sidney. Primeiro é o Sidney. De 5 Copas do Mundo que o Sidney tem, a primeira Copa do Sidney foi com 23 anos, na Itália, em 90. Eu acompanhei com o Sidney em 98, ainda pela Tropical. Você escuta? Ou não ouvia. Porque era rádio mesmo, tinha aqueles aparelhos grandes. Não, rádio e ver na televisão? Você tem essa mania? Também. Rádio? E televisão. Foi assim na final, né, vou voltar, primeiro terminar os primeiros aqui. Sidney. Com o Sidney, assisti 4 Copas com ele, 98, 2003, né, porque ele fez 90 e 94. E o Sidney tem essa vocação de ser pra mim o maior, né, cara, um mestre do rádio no futebol. Quantos jogos históricos, até mesmo jogos pequenos, assim, eu acho que é histórico. Como, por exemplo, semifinal da Taça Rio 2005. Flamengo 1, Volta Redonda 0. Gol do Júnior de Arraial. Olha pra você ver como o nosso time era horrível. Gol do Júnior de Arraial de pênalti. Júnior de Arraial? Era um volante. Na época ele ganhava 50 mil reais. Isso pra gente ainda é um dinheirão, né? Mas era pouco pra um jogador de futebol, né? Era um volante, jogava com a 5, né? Fazia a função de 8 também. Cara, não. Pra você ver como o elenco do Flamengo era. O Flamengo se classificou pra final e depois levou 4 do Fluminense. Despedida do Zinho, inclusive. 2005. Feio, hein? 4-1 Fluminense, show de Preto Casagrande. O outro jogo histórico que o Cid narrou, pra mim, é Austrália e Itália na Copa de 2006. Brasil-Colômbia em 7 de setembro em Barranquilha. Aquele golaço do Rivaldo. Ele teve um momento histórico, né? Que eu trouxe ele aqui. O 1000 gol do Romário. E nós conversamos aqui. Foi quando teve a Flamengo e Grêmio na pandemia. E ele tava no Maracanã. Maracanã. E tinha poucas rádios no Maracanã. E ele começou a transmitir pelo YouTube. E o negócio... Ele tava até com aquela máscara gigante, né? Sim, sim. E o negócio explodiu, o negócio dele no YouTube explodiu através desse jogo na pandemia.
E o outro momento também foi Flamengo e River, a final da Libertadores. Aonde que só tinha uma emissora de rádio lá. Que era Litoral, Que era Litoral. E eu imagino a explosão dele, né? A explosão dele, se eu não me engano, ele tinha 10 anos quando o Flamengo foi campeão da Libertadores, 38 anos depois, ele tá podendo... A ida pra lá também foi interessante, o irmão dele proporcionou essa ida junto com ele, que ele não tinha condição, e leva os meninos. E levou os meninos. Isso eu fiquei muito feliz, né, cara? Um momento histórico pra ele, pra gente, pros meninos, dele, né? Porra. Que são também fantásticos. O Marcelo também é um grande narrador. Rapaz, ele brinca, hein? É uma explosãozinha, hein? E teve um momento com o Marcelo que além do primeiro jogo dele, outro momento com o Marcelo que eu gosto muito é o gol do Fred contra o Corinthians. Fluminense-Corinthians, o último gol do Fred, a despedida do Fred. Foi. Falando em gol, o canal do Luiz Cláudio Júnior continua. Qual foi o gol que mais marcou você, Vinícius, como torcedor do Flamengo? O gol do Petkovic contra o Vasco no final do Carioca de 2001 ou o gol do Gabigol na final da Libertadores da América? Eu vou ficar... Apesar de ser um apaixonado pelo Pet, eu acho que é o maior gringo. Pra mim, as pessoas até não gostam que eu use essa frase, referência, usar a palavra Deus no futebol, né? Mas eu acabo usando. E o Pet, pra mim, é um Deus gringo. Apesar de estar no coração, eu quase me joguei pra trás, aquela emoção. O Vasco tinha um time muito superior. Tu imagina um time com... Tudo bem que o Romário saiu machucado, mas você tinha Viola, tinha eu, tinha Juninho Paulista. Tinha um goleiraço. O Elton, Clebson, que depois faleceu. Uma zaga fabulosa também. Mas eu fico com o gol do Gabigol. Acho que foram 2 momentos muito importantes. E muito emocionantes. Todos os 2, cara. É difícil de você dimensionar. Eu acabo ficando com o Gabi, com o segundo gol do Gabi. Inclusive eu desmaiei na hora. Apaguei 2 segundos. Todo mundo em cima de mim, nego pisando no meu óculos. Que doideira. Tem até Foi aonde isso? No Limoeiro, tava assistindo no Limoeiro. Tava no Limoeiro? Assisti lá, as 2 finais, a derrota pro Palmeiras e o título. E tem uma imagem que eu nem sabia que tinham tirado. Eu tava perto do televisor antes do jogo, eu rezando assim. Depois que eu fui ver a imagem. Tiraram essa foto? Tiraram eu com o cachecol do Flamengo, cabelo em pé, assim, rezando. Antes do jogo começar. Eu acho que 23 de novembro de 19 é inesquecível pra todo mundo, né? Pros mais velhos, pras crianças. Ressurge uma paixão nova com as crianças. Sim. Eu acho que o Gabi, mesmo com a saída conturbada, é um eterno ídolo, mas que digo que alguns jogadores do elenco atual podem se tornar até mais ídolos que ele, como o Bruno Henrique e o Pedro. Sim. Vamos lá. Não, teve outro, assim, falando... Teve um outro gol emocionante também que eu chorei muito. O gol do Lê. Eu acho que o gol do Lê, 20 de dezembro de 99, os 3-3 com o Palmeiras... O gol do Lê me faz chorar até hoje. O Lê era um garoto, assim, do subúrbio, né? A gente pode dizer, o periférico, com 20 anos, com uma responsabilidade de estar num elenco que tinha acabado do Romário sair. Um elenco teoricamente jovem, mas com a liderança do Leandro Ávila, capitão após a saída único tricampeão consecutivo por Vasco e Flamengo. Após a saída do Romário, o Leandro assume a coisa. O Reinaldo surgindo também, Caio, Iranildo, Beto, Rodrigo Mendes. O grupo se uniu ali com o Carlinhos para conseguir esse título histórico que foi a Mercosul de 99. O outro gol tem um gol que eu acho muito... Eu tava no Maracanã, na arquibancada, na raça rubro-negra. Foi um gol onde que o Júnior bateu a lateral, o zagueiro do Fluminense, ele jogou no meio de campo e o Leandro bateu... 85. Bateu no meio de campo essa bola e bateu no travessão e nas costas do Paulo Vitor. E entrou. Rapaz, eu tava... 1-1. Eu tava no Maracanã, levei um socão nas costas, quando eu fui virar tinha uma senhora forte, né? Flamengo, porra! Foi pra mim um dos momentos mais Carioca de 85. emocionante. A gente via assim, o pessoal girando... abraçados e caindo pela arquibancada do Maracanã. Choro.
isso foi para a semifinal. E não era nem título, né? Não era título, não. Que era para o quadrangular, né? Aquele jogo, o Flamengo mandou aquele jogo contra o Fluminense. Jogou muito, muito. O Fluminense só conseguiu fazer o gol. Mas é o que... É o que vale, né? É o que vale, é o gol. E foi o gol, parece que foi os 30 do segundo tempo. E o Flamengo sacudindo. E o Leandro fez aquele gol maravilhoso. Acho que passa a bola é o Andrade, não é? Por Leandro? Não, foi... Eu não sei se passa a bola, não lembro. O Júnior bateu. Aí tem um que cortou, um jogador do Fluminense cortou, cabeceou, e eu acho que essa bola veio pra ele. E o Leandro pegou e bateu assim. Assim, dos gols mais bonitos, né? Eu acho. Eu sempre também vejo esse gol e vejo o gol de falta do Zico contra o Santa Cruz. Aquilo ali é brincadeira. Tem vários gols bonitos aí, né? E falar nisso, só tem um jogo do Flamengo que acho que entrou pra história, cara. Flamengo de Ronaldinho Gaúcho e Santos. Aquele jogo foi fantástico. Que jogaço, meu irmão. Jogaço. Ninguém esperava, Não, ninguém esperava aquilo. Vamos lá, meu amigo. Você é uma pessoa que passeia por várias culturas. E isso complementa na sua vida e no seu trabalho? Esse passeio por diversas culturas? Sim, né? Porque a gente acaba aprendendo a história de cada um, né, cara? Eu acho que conversando, diálogo, passando por várias áreas da nossa cidade, conhecendo as pessoas. Não a fundo, porque não dá para conhecer todo mundo a fundo, mas conhecendo um pouco de cada cidadão, você vai aprendendo com cada um. Seu dia a dia. Projetos futuros. Continuar com o Mariano Flá no canal do Mariano, ter um programa também e escrever outros livros, né? Inclusive tem um livro assim, já tem alguns rabis, tem o segundo de novela. Tá no forno? Não, o segundo de novela tá quase pronto. Prontinho, tá quase pronto. Falta terminar as entrevistas. Onde eu faço uma homenagem, já dando um spoiler, né? Tem não a biografia dele, mas uma boa parte eu falo sobre Gilberto Braga nesse segundo livro. Que legal, hein? Inclusive comecei a escrever assim o livro um pouco depois do falecimento dele, né? Tem depoimentos ali sobre notícias sobre a morte também. Um pouco a história tem fotos. Tem foto, As fotos possivelmente vão ser preto e branco, né? Sim. Porque eu sou apaixonado por foto preto e branco. E sai também um pouco ali, contando um pouquinho da história do Gilberto Braga. Não é a biografia como Maurício Schister escreveu, mas é algo bacana que a gente pode contribuir. E também tem livro de futebol, tem um que estou escrevendo sobre o Vasco também. Sobre o Vasco, Eu acho que o Vasco se confunde com a história do nosso país. É o preto, é o operário, o torcedor que construiu o São Januário na raça, na vontade. É um clube que não era elitista, o primeiro clube a aceitar, um dos primeiros, né, a aceitar negros. Tem isso também. Vai ter depoimentos de torcedores, o amor pelo Vasco, que o sentimento não pode parar, as causas sociais também. Recentemente o Vasco apoiou até a LGBTQIA+, teve até bandeirinha, aquela camisa colorida, e o amor que o torcedor vascaíno sente. O Flamengo é a maior torcida, é a torcida, uma das torcidas mais apaixonadas, mas as duas torcidas mais apaixonadas do Brasil, pra mim, é Vasco e Santa Cruz. Santa Cruz é loucura, é isso mesmo. 40 mil pessoas numa Série D dentro do Arruda, rapaz. Não é qualquer um, não. Não. Estaria numa situação bem difícil, né? Você quer deixar seus contatos, redes sociais aí pro pessoal te achar? Então, rede social o Instagram é Vini Figueira CRF. Já tem homenagem ao Flamengo, né? Tá bom, hein? Nossas considerações finais, eu quero te agradecer pela sua vinda aqui, esse bate-papo aqui tão alegre, gostoso de se falar, né? E eu te pediria nessa mensagem, para que você mandar uma mensagem aí pra garotada, para que, quem sabe, pode surgir um Vinícius Figueira no amanhã. É um prazer. Primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com você. E um programa bacana, né? Porque o número 75, né? O 7 eu gosto. Não fui o 100º, mas fui o 75, próximo aí do 100. Agradecer o convite. Foi uma honra estar aqui com você, com o Cazé, com todos os nossos telespectadores, com os seus, com os meus, assistindo a essa entrevista que vai ficar marcada aí pra gente.
Pode assistir a hora que quiser. Também bom, é isso. O pessoal pode assistir aí novamente. Quem não assistiu vai poder ver. Agradecer novamente, mandar um abraço para a torcida do Flamengo, Nação Rubro-Negra, para toda a nossa cidade, né? Cabo Frio, essa cidade encantadora, essa cidade paradisíaca, essa cidade que todos nós que vivemos aceitos, forasteiros, né? Como diz o hino, como já dizia Vitorino Carriço. E agradecer, mandar um abraço para todo mundo, como já disse aí, meu amigo Leandro França, Carlos Vermelho, grande Carlos Vermelho. Carlos Vermelho tem a conversaria em Búzios, que é um momento maravilhoso, já estive presente. Qualquer hora eu vou convidar esse rapaz aqui. Eu já vi um podcast dele, é fantástico o trabalho dele. Contando a história, né, a árvore genealógica das famílias, sabe? Fantástico. Gente, a gente já conheceu cada coisa, cada pedaço da história do buziano, né? E se Deus quiser, ele vai trazer esse trabalho para Cabo Frio também, trazer as famílias de Cabo Frio. Mandar um abraço pro Sidney, que com certeza vai nos assistir também. Pra galera da Secretaria de Comunicação que tá aí nos acompanhando, nosso secretário Paulo Becker, para o secretário de Esporte Rafael Bernardo, meu amigo, e pra galera que atua com a gente lá no esporte, que são pessoas maravilhosas e nossos amigos também. Mariano Flá, que com certeza vai ver o programa depois. Como eu disse, toda terça, quinta e domingo tô no canal dele, com o maior prazer, sabe? A gente falando de Flamengo. Eu também falo um pouquinho de futebol, sem ser Flamengo. Eu dou algumas opiniões lá também sobre. Não é só notícia, a gente faz entretenimento, um bate-papo saudável, tem interatividade com o chat. É aquela resenha diferencial. Agradecer ao companheiro Ângelo Furtado também, a todos que também é setorista aí do Flamengo, a todos os canais alternativos do Flamengo, sabe? A galera que nos acompanha, o Grito da Nação. Esse aqui é o Mariano Flá. Não, esse aí é Ângelo Furtado. Ângelo Furtado? O Mariano parece com o ex-técnico do Flamengo, Mário Jorge. Tô procurando errado. Vai. Ângelo Furtado, setorista do Flamengo. Um abraço pra galera do Grito da Nação, Derê Carvalho e Thiago França, de Brasília, que também trazem muita informação, muito entretenimento sobre o rubro-negro carioca. Um beijo aí pra todo mundo que tá nos acompanhando. É isso aí. Não fique confuso. Mais uma coisa? Tinha mais uma. Então Pode desculpa, ir? Vai. Prorrogação. Pode, pô. Já tá passando do tempo mesmo? É isso mesmo. Primeiro aqui, o canal do Luiz de novo, hein? Deu os parabéns pela entrevista. Obrigado. Grande Luiz Cláudio Júnior, grande fera. Agora a polêmica, hein? Seleção brasileira do Dorival, parece que ele tá demitido. Quem poderia substituir? Felipe Luiz, Ancelotti, Renato Gaúcho ou Jorge Jesus? Jorge Jesus. Ancelotti acho que não vem. O Felipe Luiz, se Deus quiser, não vai pegar esse pepino. Deixa o Felipe Luiz quieto lá na garra. Vai ficar. Deixa ele quieto lá. O Felipe Luiz eu vejo no futuro como treinador da seleção, no futuro. E inclusive técnico do Atlético de Madrid também. Seria alguém com muita energia para poder resolver esse problema. Eu acho que o Jorge Jesus é o nome ideal no momento. Mas eu acho que se der na mão do Renato, eu acho que pode dar caldo. Renato Gaúcho, eu acho que... Mas tem outro nome aí, Luiz Cláudio. Ele falou Ancelotti, né? Não, o Rogério Ceni. Será? Tá, já vi isso na internet hoje. Correndo por fora, hein? Mas será que tá preparado para assumir um... Aí se você pegar o que o Ceni já trabalhou, já foi campeão. Não, com o Felipe Luiz. Não, é verdade. É a mesma coisa com o Dunga também. O Dunga não tinha treinado ninguém e assumiu a seleção em 2006 e a primeira passagem foi boa. Apesar de ter fracassado na Copa de 10. Eu acho hoje, pra mim, seria o... Jorge Jesus, eu acho. Jorge Jesus. Eu acho que o nome ideal hoje é Jorge Jesus. Até pra poder dar moral, pra poder acertar aquele negócio, dar esporro nos caras se movimentarem. Trabalhar. O Palmeiras também. Também é fantástico. Pô. Tá doido, trabalho do cara. Quanto tempo tá no Palmeiras? Ele rodou? Não, nem vai cair, pô. Não. Abel? Não, o Dorival? O Dorival caiu? Não, é o que ele tá dizendo aqui. Não, deve cair. A reunião vai ser sexta-feira. Vai ser demitido, tá dizendo aqui. Vai ser. A reunião vai ser sexta-feira. Então, mas vai ser, né? Não tem clima. Tá fazendo reunião pra ir aqui, né? Não tem clima, né? Depois do 4-1. Cara, que tristeza. Mas é isso aí. Mais alguma coisa, Cazé? Não, eu já não tô mais confuso, não. Tá bom.
Não fique confuso. Chico Parafuso. E não deixe de assinar o canal, né, cara? A interatividade, se inscrever. Cada vez pra gente monetizar. Não fique confuso. Assina o canal, dá o seu like, compartilha, se inscreve, que só tem entrevista de qualidade. Isso aí. Não fique confuso. Chico Parafuso é multiuso. Valeu!